E aí, gente, tudo bem? Queria falar hoje sobre telefonia, também é um dos campeões de dúvidas aqui para o nosso time. Vamos lá? Uma coisa que chama muita atenção, sempre que surge alguma dúvida com telefonia, é que é o seguinte, né? Muita gente tem dúvida, o que é o Bittrex? Como é que funciona a telefonia? Continuo com a minha telefonia interna? Não continuo? Troco a telefonia? Migro o meu número? Então vou tentar sanar algumas dúvidas que chegam aqui pra gente, tá bom? Inclusive estou com a colinha aqui e anotei alguma coisa. Primeiro ponto é, o Bittrex basicamente tem uma estrutura completa para telefonia. Se a sua empresa não quiser mais ter nenhuma estrutura interna de telefonia, nada de infra, você consegue migrar realmente 100% para o Bittrex 24. Você consegue alugar um número lá dentro, tem basicamente todas as cidades do Brasil, então você aluga o número no Bittrex, você monta o seu IVA, né? Lá no Bittrex chama IVA, no Brasil é a URA, então você pode dizer lá, diz que 1 para comercial, 2 para financeiro, e você recebe essa ligação dentro do Bittrex e direciona para cada ramal, para cada funcionário. Tudo isso 100% dentro da plataforma. Ela de fato funciona como se fosse um PABX virtual. Acontece algumas dúvidas muito fortes relacionadas a esse assunto. Primeiro deles, né? Vale a pena trazer sempre para o Bittrex, já que no caso do Bittrex realmente a precificação em dólar, inclusive das chamadas. A gente fez algumas simulações financeiras, inclusive eu já gravei um episódio do podcast, depois a gente vai deixar aqui o link certinho onde a gente falou um pouco mais sobre esse assunto. Pelas análises que a gente fez, se a sua empresa tem um custo mensal, sei lá, alguma coisa em termos de até R$500, talvez valha a pena você ter tudo no Bittrex, porque você não precisa de infraestrutura nenhuma, você não precisa tem conta de luz, né? Que é aquele PABX, aquele equipamento que você vai ter dentro de casa vai estar consumindo energia, você tem que ter backup, você tem que ter uma série de coisas. Quando você migra para o Bittrex, está 100% lá e já era. Então, se você tem um custo relativamente baixo, na minha visão, vale a pena de fato migrar tudo para o Bittrex, tá bom? Tem alguns exemplos, tem alguns casos específicos que você talvez tenha que tomar cuidado. Por exemplo, algumas operadoras nacionais que vendem aquele número ilimitado, mas que geralmente já são uma telefonia convencional, ou seja, não é uma telefonia em padrão SIP ou num padrão IP, você não consegue de fato pegar esse número e migrar para o Bittrex. Infelizmente o Bittrex ele não tem essa portabilidade de números, tá bom? Como que você pode resolver isso? Tem algumas ideias, por exemplo, você pode, porque lá no Bittrex, imaginar que esse número que você está usando aqui é ilimitado, você pode alugar um número para o Bittrex, manter esse teu número e faz uma ponte, né? Faz um siga-me para esse número do Bittrex. Também pode ser uma forma de você manter esse número, tá bom? Uma outra forma é pegar uma operadora nacional, a gente tem inclusive aqui na nossa carteira 2 ou 3 empresas que trabalham só com telefonia. Essas empresas de fato você consegue fazer a portabilidade, você faz a portabilidade para essa empresa já trabalha dentro de um modelo SIP e aí você recebe essa chamada dentro do Bittrex. E aqui já vai um segundo ponto, conector SIP. Lembrando que o Bittrex tem 2 possibilidades, você aluga o número dentro do Bittrex e você toca tudo por lá. Você não precisa de nada fora. E você também tem a possibilidade de, através de um conector SIP, que inclusive tem um custo, você integra ao Bittrex a tua telefonia externa. Porém, esse conector SIP, ele só é cobrado, né, tem um custo $49, você inclusive compra lá dentro da plataforma, ele só é cobrado se você for utilizar para fazer ligação. Então, se você está lá dentro do Bittrex, vai usar a sua infraestrutura própria, né, de pacote de dados, pacote de telefonia, quando você conectar no SIP, aí ele vai usar, quando você for fazer uma ligação, de fato ele vai precisar do SIP. Mas se você for apenas receber uma ligação, não é cobrado SIP. Inclusive isso está documentado lá no Bittrex, talvez muita gente não acaba deixando passar percebido, tá bom? Então, se você quer usar o SIP dentro do Bittrex apenas para receber a ligação, inclusive eu faço isso aqui, eu tenho 2 ou 3 números que a gente só recebe através do SIP e a gente não precisa do conector, de fato isso é gratuito. Isso é um segundo ponto que talvez muita gente deixa passar. Então, só para fazer uma linha aqui, uso lá mais ou menos até uns R$500, alugo o número dentro do Bittrex, lembrando que custa $11 o número, e você também lá coloca mais um crédito para sair usando, talvez isso já vai se encaixar com a tua empresa. Ah, mas eu tenho uma estrutura fora e tenho um gasto bem maior que isso. Vale a pena, nesse caso, estudar a possibilidade de contratar um conector SIP integrando a tua telefonia externa. Nesse caso, para você fazer ligação de fato externa, você vai precisar do conector SIP, tá bom? Vale a pena alugar um número no Bittrex, para mim
isso está muito claro, ou alugar um número fora. No caso do conector SIP, tem sim um custo, $49, como eu já disse aqui, e para receber ligação não tem. Existem algumas operadoras de telefonia, se você for lá no Marketplace, essas operadoras inclusive construíram algumas integrações com o Bittrex que não precisam do SIP, mas foram algumas operadoras, além do que tem lá no Marketplace, a gente tem uma ou duas operadoras aqui com a gente, que é uma parceira que a gente construiu também essa integração, e nesse caso eles simulam o SIP, né? Você faz a ligação, ao final da ligação ele vai gravar o lead ou o contato dentro do Bittrex, vai ficar a chamada lá dentro com o status lá no live feed, né? Que é todo o histórico, inclusive com o áudio da chamada, tá? Isso funciona normalmente, vai depender de quem construiu a integração. Então, lembrando, eu estou aqui trazendo alguns pontos porque a telefonia também tem evoluído muito, né? Com esse cenário que a gente vive hoje, eu até entendo que muitas empresas acabaram, de fato, estudando a possibilidade de trazer toda a parte de telefonia para o Bittrex. Eu acredito que vale muito a pena, de verdade, vale muito a pena estudar a possibilidade de trazer toda a sua parte de telefonia tirado de dentro de casa para trazer para o Bittrex. Se você tem uma empresa grande, que tem muitos usuários, que tem ramal, que tem telefone de mesa, lembrando que o Bittrex também lá, quando você usa o SIP, ele vai te dar um número de SIP para você usar no telefone SIP de mesa. Também você pode aproveitar essa possibilidade, o Bittrex também tem isso pronto lá. Se você tem uma estrutura muito grande, eu sugiro que você faça algumas avaliações antes de fazer uma grande migração. Porque telefonia, apesar, né, que a gente tem visto mais outros canais se desenvolveram, como WhatsApp, como outros canais abertos, como o próprio Bittrex já tem, o telefone é extremamente usado e crítico ainda. Então a minha sugestão é, se você tem uma empresa grande, com muitos usuários, com muitos ramais, faça algumas simulações e até quem sabe faça, por exemplo, a gente tem um cliente aqui que tinha 10 filiais. Ele começou por uma filial, levou para o Bittrex. Ficou tudo ok, levou uma segunda filial. Então ele foi fazendo isso de uma forma gradual até que toda a empresa estivesse lá dentro, porque muda um pouco o conceito, né? Não tem mais aquele aparelho na mesa, aí você tem que usar um fone, é tudo dentro do Bittrex, você tem uma conexão com a internet. Hoje em dia nem precisa ser uma conexão tão avançada, né? Porque os serviços de telefonia mudaram muito, evoluiu bastante, a conexão por IP já está legal. Até hoje com uma infra de internet razoável você consegue usar bem a telefonia, tá bom? Mas vale a pena sempre, quando você tem uma estrutura grande, sempre fazer essa análise, monta um plano de ação com todos os pontos, lembrando dos ramais, lembrando dos usuários, lembrando de teste, lembrando da questão da estrutura do PABX, né? Então lá no Bittrex, o PABX basicamente virtual, você monta uma URA completa, inclusive lá com áudio, diz que tal, coloca musiquinha de espera, musiquinha para depois do horário. Então o Bittrex ele é bem completo, você monta 100% a tua telefonia lá com o teu PABX, tá bom? Isso fica 100%, fica bem legal, a gente já montou vários aqui e estamos bem contentes. E o ponto é esse, eu vejo aqui, para finalizar o nosso vídeo aqui, 2 pontos. Eu uso pouco telefonia, dá para fazer 100% do Bittrex, até ali uns R$500. Eu estou falando isso olhando muito o dólar, essa variação que a gente tem no Brasil, tá? Até R$500, pô, legal, 100% dentro do Bittrex. Mas eu tenho um número, já é histórico, não quero perder. Aí precisa avaliar porque o Bittrex de fato não faz portabilidade. Segundo ponto, é uma empresa grande que de repente usa muito mais que isso de telefonia. Compensa analisar a questão de custo, se contrata tudo 100% dentro do Bittrex ou se contrata uma telefonia fora, IP, que tem já uma integração SIP Connector, porque aí você vai ter que contratar o SIP Connector do Bittrex, tem que colocar isso no teu custo, né, que é $49, e mais o seu serviço de telefonia, tá bom? Esse conector SIP, lembrando que só vai ser utilizado se você for fazer ligação externa. Se você apenas for receber ligação, não tem custo de SIP, o Bittrex permite. É legal dar uma olhada na documentação, eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo toda a documentação que o Bittrex tem lá no Help, pré-requisitos, cuidados, tem uma FAQ lá que responde várias perguntas sobre telefonia. É sempre importante avaliar, é sempre importante entender o momento da tua empresa, entender o momento de custo, entender inclusive a cultura da tua empresa, porque tem empresa que já está muito enraizada, telefone e tudo mais, e talvez uma mudança para a nuvem pode dar um impacto no começo. Mas eu vejo isso, uma migração, por exemplo, com o Bittrex, de uma forma, inclusive, bem importante de reduzir custo. A gente tem empresas aqui que fazem 5.000, 10.000 ligações por mês dentro do Bittrex, que tem uma galera atendendo o telefone, fazendo ligação, toda registrada dentro do Bittrex, funcionando 100%. Então,
dá para dizer com muita segurança que é uma telefonia extremamente robusta, funcional. Lembrando que toda a parte de custo, isso é uma pergunta que fazem também, é contratado dentro da plataforma. Nós, como parceiro, a gente não vende nem a questão do CIP, nem a questão dos créditos de horas, isso aí é sempre de ligação, isso aí é 100% lá dentro do Bitrix, aí você consegue lá pelo histórico de compras, tá bom? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, vai ser sempre um prazer. Eu vou deixar aqui uns links que a gente tem desses materiais em um episódio lá do 24Cast, que aliás eu vou te convidar, hein? A gente tá toda semana com o 24Cast, vai lá na tua plataforma favorita, Amazon, Spotify, que com certeza a gente vai estar por lá. Procura lá, Bitrix 24, que você vai ver um monte de episódio lá sobre Bitrix 24. Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, a gente está sempre passando por aqui com alguma novidade, sempre está procurando trazer algum ponto que a gente vê de pergunta que acontece com frequência aqui no time, a gente grava um videozinho para tentar sanar essas dúvidas, tá bom? Gente, obrigado e até o próximo vídeo.